Fala pessoal, eu vou utilizar esse padrão no primeiro vídeo para ver se fica bacana. Depois vou fazer uma enquete e vocês irão dizer como está, né, o primeiro vídeo abordando o Gênesis com imagens. Acho que fica mais bacana para a gente compreender. Você pode usar a sua escritura aí para acompanhar, tá bom? E nós vamos seguindo com o início de Gênesis, né? Porque se temos o princípio, onde não havia nada, a não ser Deus, e o primeiro dia, o Espírito de Deus se movia através do vazio. E o Criador então disse, haja luz. Olha, tem muita coisa importante já só aqui. Porque é preciso compreender que aqui já existia-se os 7 Espíritos de Deus, os 7 Elohims, estrelas errantes, certo? É por isso que hoje nós temos tantos conflitos. Porque se houve uma queda de 7 errantes, e cada um adotou um povo, uma tribo, é por isso que Abraão, Moisés, Davi sempre batalhavam contra 7. Com o tempo do decorrer do estudo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, porque hoje nós temos um conflito entre 7 principados para saber qual será o mais forte e assim se tornar o anti-messias. Isso é muito importante. Então aqui, olha só, nós temos o dia 2. Então, Deus fez a separação entre as águas de modo que surgiram os oceanos, embaixo e as nuvens em cima. O Criador chamou as águas de marés e o firmamento de céus. Claramente, separação de águas. Vamos lá. Que água? Não tem como negar. Águas primordiais das águas que temos na terra. É por isso que no dilúvio houve um escoamento de águas para, vamos chamar de brechas, né? Pode ser o abismo. Comportas, né? Embaixo tem comportas embaixo e tem em cima também. Não dá para imaginar um escoamento de águas, né, sem comportas. E aí, o Criador fez surgir enormes espaços secos, que chamou de terras. Sobre elas fez surgir grandes variedades de plantas. Havia árvores, flores e grama. Então, para que a vida vegetal pudesse se reproduzir, fez as sementes, e logo apareceram os frutos. E a terra foi coberta de vida e beleza. Olha só, Deus viu que tudo aquilo era bom. Isso daqui você tem que entender que as árvores não eram da forma que você está vendo nessa imagem. Eram árvores gigantescas. As árvores se conectavam de Midgard a Asgard. Como assim? As árvores alcançavam os céus, igual aquele filme João e o pé de feijão e tal. Árvores enormes, entende? Os anjos cortaram isso no dilúvio. As árvores foram cortadas no dilúvio. Por isso que você vê montanhas hoje que são árvores cortadas, gigantescas. Parecem montanhas. Árvores de silício. Uma enorme rede neural, entende? Uma conexão impressionante de raízes na terra, porém ligadas também aos céus. Aqui. Então Deus criou o sol, a lua e as estrelas, colocando esses astros no firmamento para que iluminassem a terra e marcassem os dias, as estações e os anos. Olha só. Criou o sol e a lua, os 2 luzeiros. Então, de que forma podemos entender que o sol foi criado antes? Não tem como, né? Porque aquele Copérnico, né? Se não me engano é assim que se diz o nome dele. Ele foi o cara que inventou que o sol é o centro de tudo, né? Eu vou fazer um vídeo depois no canal sobre isso. Isso é muito importante. Por isso que tem a adoração ao sol, né? Nas antigas civilizações, né? Agora, isso daqui também é muito importante. Olha só, no dia 5. Deus criou uma explosão de vida. A terra e os mares se encheram de criaturas, dos grandes animais aos menores bichinhos. Os selvagens e os domésticos, os que caminham sobre as patas, os que nadam e os que rastejam.
que os pássaros voem, bradou Deus, e logo o espaço acima da terra foi tomado por todo o tipo de aves. Pessoal, grandes animais. Olha só que interessante. Aqui está os dinossauros. E eu quero te mostrar uma coisa em Gênesis, tá bom? Muito importante. Olha só, o 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. As feras foram criadas assim. E nós temos grandes animais, acredite, nas profundezas do mar, de acordo... o campo magnético mantém esses seres afastados de nós. Não é só a pressão, né, das águas. Não é só a pressão. Eles não conseguem vir à superfície. Isso tem a ver também com a Atlântida e coisas que aconteceram antes mesmo de Adão e de Eva, né? Porque, pensa bem, Eva foi tentada de alguma forma, né? E aí precisamos falar muito sobre isso agora. Agora sim o estudo vai ficar profundo. Porque tem pré-existência e muitas outras coisas. Vamos entender agora. Bom, antes vamos encerrar aqui os 7 dias, né? Porque, então, Deus, ele resolveu criar o primeiro homem, chamado Adão e Eva, a primeira mulher. Eles eram os mais importantes seres de toda a criação, porque o Senhor os fez à sua própria imagem. Você sabe que na criação está escrito façamos, né? Porque ali está o Messias, tá? Junto. O Messias está ali junto. Mas tem algo a mais nisso. É preciso se lembrar que os anjos ajudaram em todo esse processo. Olha isso, hein? Principalmente sabendo-se que os 7 Elohims, que hoje tem várias histórias e culturas, né? Anunnaki e tudo mais, nós que criamos o homem e viemos minerar ouro, viemos de Nibiru e tudo mais, eles se sentem criadores porque eles ajudaram, entendeu? Em todo esse processo. O criador é assim, ele gosta de delegar. Então, eles colaboraram sim em todos esses processos aqui. Mas nós não somos filhos de Anunnaki, nada disso, tá? E no 7º dia, descansou. Bom, você sabe que em Gênesis fala dos jubileus, né? Vai ter uma passagem que nós vamos falar sobre isso. Porque são 120 jubileus. E interessante, isso se encerra em meados de 2030, que nós não temos um calendário fiel hoje. Nem o Caraíta é tão fiel, né? O calendário Caraíta. Agora, olha só. A cada 40 jubileus, algo grandioso acontece. A cada 2.000 anos. Tivemos nos 20 primeiros jubileus, não, nos primeiros 40 jubileus, 2.000 anos, a vinda, digamos, a Arca de Noé, né? Teve todo aquele fato, o dilúvio. Depois tivemos a vinda de Cristo, né? Com 80 jubileus. E também a crucificação, ressurreição. Mais 40 jubileus. Seria 2030, meados de 2030? O que você acha que vai acontecer? Vai se encerrar o tempo, não é? Agora vamos para uma parte muito polêmica. A tentação no jardim. Olha só que interessante. Porque você vê que existem várias interpretações, né? Alguns até acham que isso aqui foi algo, digamos, sexual, né? Eva com anjo e tudo mais. Bom, os anjos se alimentam de energia eletromagnética. A questão aqui é que você precisa compreender que no livro de Enoque, se você ler o livro de Enoque, lá tem uma passagem que diz: e essa é a árvore do conhecimento, e ali a árvore da vida. Enoque mostra ali a árvore onde Eva pegou o fruto. Leia o livro de Enoque e você vai ver. Ele explica com detalhes que existiram mesmo 2 árvores, do jeito que a Escritura narra.
Agora, o pecado de Eva poderia ter sido um envolvimento com um anjo que adentrou no Éden e dessa forma a Eva caiu, etc. Olha, existe sim uma possibilidade de um envolvimento eletromagnético, algo do tipo, e isso trouxe a queda, né? Eles se envergonharam e tudo mais, as vestes. Mas vamos ficar aqui, depois eu faço uma série sobre isso, é muito complexo. Tem as teorias e os estudos de William Branham também sobre a semente da serpente, etc. Mas vamos ficar com o pé no chão aqui, tá bom? 2 árvores e houve a desobediência, né? Não teve esse escândalo todo, né? Citado. Porque aí nós já entramos num entendimento onde existe a semente da serpente e a semente de Adão, não é? Só que isso é muito sério, né? Se você interpretar dessa forma, você vai estar praticamente afirmando que nós somos metade diabo, metade Deus. Já pensou nisso? Então a gente tem um DNA misturado de Deus e do diabo. Olha só, vamos com calma. Vamos ficar primeiro na árvore aqui, nos frutos, tá bom? Do jeito que está na Escritura. Porque Enoque confirma isso. Leia o livro de Enoque e lá está confirmado que a queda de Eva foi sim um fruto totalmente diferente, não é maçã. Não. Quando se retrata a maçã, é porque é um fruto. Você já viu o formato da maçã? Até os iPhones, né? Tudo isso aí remete a algo, né? Um envolvimento sexual e tudo mais. Não precisamos entrar nesse assunto ainda. Fique apenas com a ideia do fruto, tá? Vamos lá. Ok, tivemos então a tentação, né? Aí. E a queda. Muitos dizem que Adão, ele recebeu um manto, né? Depois foi passado para Nimrod, um manto especial para sobreviver fora do Éden, né? Ou seja, existia então um fora do Éden. Interessante, né? Isso mostra que os 7 Elohims, né? De alguma forma, eles já estavam desenvolvendo algo. Porque se existiu antes Atlântida, civilizações antigas e tudo mais, aqui eles saem do Éden e partem para uma terra de dificuldades, não é? Só que o Criador realmente passou para Adão, isso é algo que eu não tenho dúvida, são as 7 ciências sagradas, que os egípcios chamam de 7 leis hermenêuticas, né? Herméticas, perdão. Então, de que forma podemos compreender? Porque as 7 ciências sagradas, elas foram, de alguma forma, distorcidas, né? Para o mal. Porque Adão passou para Sete e também para Caim. Por isso que Caim, Lameque, o Enoque de Caim, né? Começaram a desenvolver cidades, os arquitetos maçônicos, conhecimentos com a agricultura, né? Porque uma das 7 ciências sagradas é a astronomia. Eu vou falar sobre todas elas. As 7 ciências sagradas. O Criador passou essa sabedoria para Adão. E isso é muito importante. Até mesmo a música. São ciências sagradas. Que isso construiu toda a nossa civilização. Entende? A maçonaria tem grande conhecimento sobre isso. Os arquitetos, não é? Porque eles dizem que um dos grandes maçons foi Enoque, né? Enoque de Caim, que na verdade é Thoth, né? Se você olhar nas pirâmides, o Thoth, conhecimento, eles falam que é Enoque, mas não é. Não é. Muito menos o Enoque que andou com Deus, tá? De forma alguma. Bom, esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos, né? Então vamos a um resumo. Criador, em 7 dias, 6 dias, né, com descanso, cria a terra, sem forma e vazia. E aí entra muitas dúvidas quanto à terra plana, né? Ou redonda. Isso nós vamos falar também
É notável que ele fala de um firmamento, né? E tudo mais. Aqui podemos compreender o que são os dinossauros. É preciso lembrar que Richard Owen e Charles Darwin, esses caras eram extremamente gananciosos, foram usados muito pelos escuros para distorcer totalmente a arqueologia. Houve uma corrida dos ossos. E com essa corrida dos ossos, que hoje nós temos muitas estruturas de dinossauros aí que você vê em museu que são feitos com ossos de galinha e silicone, resina, entende? Tiranossauro Rex e tudo mais. Essa corrida de ossos de Richard Owen e Charles Darwin foi tão intensa que os caras começaram a montar bichos do jeito que achavam. Não, eu acho que aqui é um rabo, aqui é a boca. E foi montando vários tipos de criaturas. Criaturas marinhas. Né? Nada de asteroide, milhões de anos. Não, nada disso. Grandes criaturas foram criadas depois do homem. Lembrando que quando o homem foi criado, Adão, o Lúcifer já tinha caído, tá? Ele já tinha caído. Lúcifer e os 7 Elohims, né? É que muitos dizem, não, mas foi por causa da Eva e tal. Tem a parte lá, né? Não tem a parte onde falar. E vai rastejar e tal, e serpente. Se você vê em Enoque, quem desencaminhou Eva não foi Lúcifer, foi Gadriel. Nós vamos falar sobre isso também, é muito importante isso. Porque esses são 7 caídos, né? 7 anões, 7 mestres ascensionados, etc, etc. Vamos compreender isso tudo com calma. Com base bíblica, né? Então nós iremos ter uma compreensão enorme sobre isso. Bom, então o que vimos até agora? A criação e a queda. Possibilidade de doutrinas. Até agora. Semente da serpente e pré-existência. Ok? Como podemos bater o martelo nas duas? Você não pode seguir uma doutrina. Ok? São possibilidades. Pré-existência. Famílias celestiais, Adão sendo o primeiro e assim seguindo uma sequência de encarnações, sendo a lua o luminar que puxa almas do Guf, que é o salão das almas, para a terra. Um encarne de vasos de honra, vasos de ira, no caso, utilizando Vênus. Tudo isso eu vou falar, calma, com o tempo, né? Para não confundir. Vamos ficar com o que é sólido. Foi criado então a Terra, nada de dinossauros, grandes animais marinhos, certo? A atmosfera era diferente, sim. Os homens viviam mais, sim. Utilizavam ouro no sangue, comprovado. Utilizavam, por isso viviam mais. Houve uma queda. A cada geração, mais distância, né, da perfeição. Queda, sim, houve. Bom, esse é o primeiro vídeo. Iremos continuar em Gênesis. Será um curso longo. Vamos abrir perguntas depois. E não vamos seguir doutrinas e teorias, ok? O Messias estava com o Pai aqui, na criação, o tempo todo. Tanto que os concílios discutiram isso, né? O primeiro concílio, com Constantino, foi exatamente para discutir se o Filho sempre esteve com o Pai. Os arianos foram expulsos do primeiro concílio de Nicéia. E também sobre a Páscoa. Foi a discussão do primeiro concílio, se não me engano, 325 DC, né? Se não me engano é isso. 318 bispos, não foram 318 bispos, mais ou menos 290 bispos. Constantino arcou com tudo para essa grande reunião, né? Depois eu conto um pouco sobre a história de Constantino, porque muitos só acham que entendem, não sabem de nada. Sim, ele adorava Mitra. Sim, ele tentou fundir o cristianismo com o gnosticismo. Sim, ele quis apaziguar a coisa. Acabou a perseguição? Sim, acabou. Porém, se misturou muito fermento com o cristianismo. Então, o cristianismo sempre existiu antes de Constantino. Ele foi mais uma ferramenta, assim como o Faraó, né? Houve mudanças nessa época. Iremos falar depois sobre isso, sem loucura, sem confusão. Estudar com historicistas, né? Pessoas que conhecem a verdade. Então,
deu para compreender, né, esse primeiro vídeo. Grandes animais, tínhamos, sim. Luminares, Sol criado depois, impossível o Sol ser o centro, então, não tem como. São dois luminares para a Terra e não a Terra para o Sol, ok? É isso que estamos vendo. O que mais podemos tirar? Para não haver dúvida. Não vai haver dúvida nos 66 livros, hein? Zero dúvida. Nada de doutrinas mentirosas. Cristo estava com o Pai, hein? Quanto ao manto de Adão com superpoderes, não, isso é doutrina. Não bato o martelo nisso. Não, isso não. E foi passado a Nimrod, nada disso. Adão saiu com as 7 ciências sagradas. Da mesma forma que o pai cuidou de Ismael, depois cuidou de Adão e Eva, sim. E os animais foram domados, né, por Adão. Isso é muito importante também, vamos falar sobre isso. Então espero que estejam gostando. Esse é apenas um de muitos vídeos. Então, vamos ver. Aqui é uma leitura da Escritura. Vamos ver até qual versículo. Olha só. A tentação e a queda. Gênesis. Estamos em Gênesis 3 ainda, tá? E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. Próximo vídeo vamos falar sobre Caim e Abel.